Assembleia Legislativa de Mato Grosso, aqui ao meu lado, a presidente em exercício do Parlamento, Janaína Riva, do MDB. Dois assuntos principais que eu quero abordar com a senhora, deputada. O secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, apresentou na última quarta-feira aqui o raio-x da economia nesse instante após 4 meses da gestão Mauro Mendes. Qual a sua opinião, já que o Estado ainda alega crise, dificuldades financeiras? Isso é natural, né? Mesmo a gente aprovando o FETAB, as contas do passado, ela insistem em perdurarem. Quando o governador Pedro Taques assumiu, por exemplo, ele herdou algumas dívidas da gestão do governador Silval Barbosa, não poucas, mas isso vem se multiplicando desde então. Não havia sido tomada nenhuma medida para que isso fosse diminuído. Então, agora nós ainda temos cidades, para se ter uma ideia da gravidade da situação, hoje nós somos informados pelo deputado Chuchu Dalmolin que alguns recursos sequer foram solicitados ao governo federal no que tange a média e alta complexidade. E isso, no ano passado, eu não sei se uma falha, intencional ou não, mas isso está refletindo-se agora, porque não existia solicitação do Estado de Mato Grosso, como se a gente não precisasse das UTIs. Então, são vários os equívocos que foram tomados pela gestão passada, que ainda insiste em refletir na atual gestão. Isso é normal, são 5 meses aí de gestão. O que está sendo feito agora? Está sendo feito uma reestruturação do Estado. Isso vai aos poucos, está indo devagar, mas com responsabilidade. Pelo menos os trabalhos que a Assembleia tem acompanhado com relação à Sinfra, que eram as secretarias que mais davam problemas, saúde, secretários estão conseguindo colocar em dia e ainda fazer alguns investimentos mínimos. A comunga da opinião do deputado Wilson Santos em relação aos números apresentados pelo governo. O Wilson Santos diz que esse patamar é muito tímido. Eu acho que o Wilson não pode falar que é mínimo. O governador Pedro Taques passou 4 anos e não conseguiu nem fazer esse tímido. Então, eu acho que não pode se considerar esse um valor tímido. 250 milhões no momento de crise é muita coisa. E eu acho que o Estado de Mato Grosso inicia dessa forma e a gente sente o reflexo disso. Por exemplo, por que hoje as APAES e Pestalozes reclamam da questão dos convênios ligados à SEDUC? Porque houve uma redução de contratados num número grande por parte do Estado. Isso está fazendo falta. Então, algumas coisas vão ter que ser recompensadas, que a matemática não é simples desse jeito, de cortar, o dinheiro vem para o Estado e não existe prejuízo à população. É claro que todo custeio que você retira, de alguma forma, atrapalha no serviço. Se não atrapalhar, porque o serviço não estava sendo executado. Então, acho que isso tem que ser gradativo mesmo e não pode ter esse impacto tão direto como o deputado Wilson Santos quer que seja, até porque o momento não é favorável nem na iniciativa privada, nem na iniciativa pública. Janaína Riva, parlamentar, sempre teve como uma das principais bandeiras a defesa do servidor público, não é? Inclusive em ações, em atos de greve. Agora eles sinalizaram que a partir da próxima segunda-feira cruzarão os braços, porque uma pauta de reivindicações que eles fizeram, o governo não atendeu até agora, pelo menos. Como que a senhora vai se posicionar enquanto parlamentar e enquanto presidente desse parlamento? A greve dos servidores da educação ela é legítima. Existe uma lei que os respalda. Inclusive, já conversei com o governador sobre isso e com a Casa Civil. A minha preocupação é que nós passamos a ter o hábito em Mato Grosso, de 5 anos para cá, de ignorar as leis aprovadas, tanto pela Assembleia quanto pelo governo. Então, a greve dos servidores, dizer que ela não é legítima, ela é legítima. O que o governo tenta trabalhar é essa compreensão dos servidores públicos, que a gente sabe que é difícil, porque na gestão do Pedro Taques também não houve, só houve com relação a acordos que foram colocados em mesa, porém não foram cumpridos. E uma cobrança que a gente já fez formalmente à secretária de Educação é que onde tiver contratado ocupando a função do concursado aprovado, tem que se chamar o concursado que foi aprovado. Então, eu acho que essa organização a SEDUC tem que ter, né? A secretária já estava lá, então ela tem que dar continuidade a esse trabalho. Ok, obrigado. Essa presidente em exercício da Assembleia Legislativa, Janaína Riva, do MDB, falando conosco aqui, e eu volto aí no estúdio com você, Agnello Corbellino.